Bem, pessoal, gostaria de conversar com vocês hoje sobre uma ferramenta fundamental de biologia molecular, uma ferramenta fundamental na tecnologia do DNA recombinante, em biotecnologia, chamada enzima de restrição. Para a gente conversar sobre o que é uma enzima de restrição, o que uma enzima de restrição faz, eu acho interessante a gente conversar um pouco antes sobre como as enzimas de restrição foram descobertas. Qual era o sistema estudado quando se descobriu a enzima de restrição. E para isso, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre microbiologia, tá certo? Então, o que eu gostaria de começar falando com vocês agora é algumas técnicas de manipulação de bactérias em laboratório, ok? Tudo isso uma preparação para a gente ver o que é uma enzima de restrição. Então, primeira coisa, pessoal, quando a gente trabalha com bactéria, a bactéria mais utilizada em laboratório é a Escherichia coli, né? Esse procarioto, a gente tem várias cepas, né, várias raças de Escherichia coli. Quando a gente trabalha com bactéria em laboratório, muitas vezes a gente faz o que a gente chama de placa de Petri. É como se fosse um pires com uma camada de meio de cultura sólido, né? E sobre esse meio de cultura sólido a gente cresce a bactéria. Como se fosse um viveiro de bactéria. A placa de Petri é quando você quer cultivar a Escherichia coli num meio sólido. Então isso é uma técnica diária praticamente de quem trabalha com bactéria. Você tem aqui uma placa de Petri, parece um pires. E nessa placa de Petri você coloca um meio de cultura que é sólido, né? É uma espécie de gelatina. Você mistura isso que solidifica o meio de cultura. O meio de cultura de bactéria tem proteína, tem carboidrato. Na verdade, você faz um meio de cultura de bactéria, um meio rico, meio complexo, misturando hidrolisado de proteína e misturando extrato de levedura, colocando às vezes um pouco de glucose, coloca sal, NaCl e coloca também agar, que é muito utilizado também em culinária, né? O agar, ele é extraído de uma alga e ele é um polissacarídeo complexo que não é degradado por bactérias terrestres. Então você pode misturar o meio de cultura com agar. Ele quente é líquido, quando esfria a temperatura ambiente ele solidifica, fica um tipo de uma gelatina. E sobre essa gelatina você espalha as bactérias, a cultura de bactérias que você quer estudar. Então, olhando de lado a placa de Petri, é um pires. E a gente coloca aqui assim uma camada, né? Uma camada de meio de cultura. Isso aqui é meio de cultura. Cultura sólido. Tá bom? Bem, então esse é o viveiro das bactérias para o microbiologista, né? Então toda vez que a gente quer cultivar, analisar, ver a morfologia da colônia de bactérias, a gente utiliza uma placa de Petri. Um pires com meio de cultura sólido. Sobre esse meio de cultura sólido, você espalha as bactérias que você quer estudar. Então, muitas vezes a situação é a seguinte, ó. Você tem aqui a placa de Petri. Você tem o meio de cultura, que eu agora vou escrever, só vou indicar. Coloca aqui meio de cultura sólido. Isso aqui é uma placa de Petri. E aí, se você pegar uma cultura de bactérias crescidas em meio líquido,
Você pode espalhar essa cultura de bactérias, esse meio de cultura com bactérias, você espalha por cima desse meio de cultura sólido da placa de Petri, e o que você vai encontrar é uma camada, depois de um tempo, você incuba, né? E vai ficar uma camada homogênea. Eu estou tentando aqui de uma maneira muito tosca. Uma camada homogênea, de bactérias. Né? Ela forma um tapete, uma espécie de tapete por todo o meio de cultura. Né? Quando você pega uma cultura de bactérias crescida em meio líquido e joga, sei lá, uns 500 microlitros, meio ml, em cima dessa placa de Petri com meio de cultura sólido, incuba 24 horas a 37 graus e se forma um tapete de E. coli crescendo por sobre aquele meio de cultura sólido da placa de Petri. Tá bom? Então, essa é uma maneira que a gente tem de visualizar, né, a cultura de E. coli. Se você pega esse meio de cultura líquido, né, e antes de jogar na placa de Petri, você dilui, você joga mais meio de cultura sem bactéria, de maneira que você pode controlar a quantidade de células de E. coli que tem naquele meio de cultura que você vai jogar na placa de Petri. Você pode chegar à seguinte situação. Se você pegar aqui uma placa de Petri, colocar na placa de Petri meio de cultura sólido, né? E colocar, então isso aqui é uma placa de Petri, e colocar aqui meio líquido com pouquíssimas células de E. coli. Então você tinha uma cultura de E. coli crescendo em meio líquido. Você pegou uma certa quantidade dessa cultura, mas não jogou direto sobre a placa de Petri. Você diluiu, misturou com um pouco de meio de cultura sem bactéria nenhuma, ou com solução salina, ou o que quer que seja. Você diluiu a cultura de bactéria, de maneira que, digamos, naqueles 500 microlitros, meio ml que você jogou na placa de Petri, só havia 10 células de E. coli que seriam células viáveis, vivas. Tá certo? Como se naqueles 500 microlitros de meio de cultura agora só houvesse 10 células de E. coli. Você espalha aqueles 500 microlitros aqui, incuba 24 horas a 37 graus. No dia seguinte, o que você vai ver? Você vai ver aqui bolinhas. Dez bolinhas crescidas sobre o meio de cultura sólido na placa de Petri. Cada bolinha dessas são bilhões de células de Escherichia coli. Todas elas vieram de uma única célula de E. coli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas 10 colônias, a gente chama essas bolinhas que cresceram, essas bolinhas que são visíveis, tem meio milímetro, 1 milímetro, e quanto mais tempo você deixar crescendo, mais o diâmetro da colônia aumenta, evidente até um certo limite. Toda essa população de E. coli, de uma das colônias, elas vêm de um único indivíduo de E. coli, uma única célula de E. coli. Então, ao espalhar aqueles 500 microlitros de meio de cultura diluído numa placa de Petri, depois de 24 horas de incubação, eu encontro 10 colônias. Isso indica que naqueles 500 microlitros de meio líquido que eu espalhei sobre a placa de Petri, havia 10 células de E. coli
viáveis, com capacidade de multiplicação. Elas deram origem a 10 colônias. Muitas vezes, pessoal, a gente chama cada colônia dessa aqui, a gente chama de clone. Um clone de E. coli. Essa é uma outra definição de clone. Clone é uma população, um conjunto de indivíduos de células geneticamente idênticos. Todos eles vieram a partir de uma única célula. Então eu digo que cada colônia é composta por uma população de células de E. coli geneticamente idênticas. Evidentemente eu não estou supondo que durante a multiplicação surgiu alguma mutação, né? Se surgiu uma mutação, aí isso aqui já não é mais um clone, tem um indivíduo diferente. Mas, a princípio, como todos vieram de um único indivíduo, eles são geneticamente idênticos. Então, muitas vezes eu me refiro isso a clone, uma colônia de bactéria, ou um clone, uma população de células de E. coli geneticamente idênticas. Ok? Então, muitas vezes, na verdade, todo microbiologista faz esse tipo de placa, né? Cresce uma placa de Petri com meio de cultura sólido e analisa colônias de bactérias, clones, populações geneticamente idênticas. Tá certo? Bem, mas isso se você trabalhou, se você espalhou aqui na placa de Petri um número pequeno de células de E. coli. Se você espalha muitas células de E. coli, o que acontece é isso aqui, né? Se você joga aqui na placa de Petri uma cultura com muitas células de E. coli, uma cultura líquida, e espalha, né, o que vai crescer é um tapete, uma camada homogênea de bactérias, onde você não consegue identificar clones, colônias individuais, é simplesmente uma camada. Beleza? Ok, então agora nós vamos começar a chegar no assunto. Se você trabalhando com essa camada aqui, então vou até repetir aqui, porque isso aqui só foi uma explicação, né, de clone e tudo, mas vamos imaginar aquela outra situação. Uma outra situação com uma camada de células. Isso aqui é um tapete homogêneo, né? Infelizmente, esse tipo de representação que eu estou usando aqui lembra um outro tipo, uma outra técnica de crescimento em placa de Petri, que é o estricar, né? Mas depois eu explico isso para vocês. Mas isso aqui é uma camada homogênea de E. coli. Então um tapete, botar entre aspas, né? Tapete de E. coli. É uma camada homogênea de células. Quando você coloca muitas bactérias numa placa de Petri, elas crescem e se unem, né? Como se fossem bilhões de colônias individuais, todas coladas, né? Elas formam um tapete. Tá bom? Agora, pessoal, presta atenção. Existe um tipo de fago, de vírus, que ataca a E. coli. Um exemplo, bacteriófago lambda, né? Então, o bacteriófago lambda, deixa eu desenhar aqui. É um daqueles bacteriófagos que tem aquela forma típica, né, de bacteriófago. Tem aqui a célula da bactéria, a E. coli. E o bacteriófago lambda, sem estar em escala, sem preocupação de escala, é aquele bacteriófago, aquele vírus que tem aquele jeitão de nave espacial, né? Que pousa, se associa à superfície da E. coli e injeta o DNA. Então é um fago, é um vírus que tem DNA, fita dupla, como material genético, né? E ele pousa sobre a bactéria, injeta o DNA na bactéria
E aquele DNA injetado pelo bacteriófago lambda escraviza a maquinaria de síntese proteica, de síntese de DNA, de RNA, de tudo da E. coli, e a E. coli passa a produzir milhões de fagos. Produz tanto que chega uma hora que ela explode. Então, bacteriófago, fago, esse aqui é o fago lambda, a gente abrevia assim, fago lambda. Ele injeta o DNA e provoca a lise da bactéria. Quando a bactéria explode, ela libera milhões de fagos que foram produzidos. Nossa Senhora, é uma coisa, é um fago mais terrível até do que parece, do que de fato é, coitado. Aqui. Aqui. Então, o fago lambda injeta o DNA no interior da E. coli, a E. coli passa a produzir milhões de partículas virais, até que uma hora que ela explode, libera os fagos, e esses fagos liberados atacam todas as bactérias que eles podem entrar em contato, tá certo? Então o fago lambda, ele é um fago que, na maioria das vezes, ele entra nesse ciclo lítico, né? Ele infecta a bactéria, força a bactéria a produzir mais partículas virais, destrói a bactéria, e essas partículas vão invadir e infectar bactérias próximas, tá certo? Agora, o que acontece quando você mistura uma certa quantidade de fago lambda com uma população de bactéria e espalha essa população de bactérias numa placa de Petri? Bem, o fago lambda, ele infecta a bactéria e explode a bactéria. Então, se você pegar muito fago lambda, muitas partículas de fago, misturar com uma certa quantidade de E. coli e espalhar na placa de Petri, então agora o experimento seria o seguinte: aqui é a placa de Petri, E. coli mais muito, vou botar aqui muito, uma coisa meio, muito fago lambda, misturo com a E. coli e depois eu jogo na placa de Petri, né? O que vai acontecer? Incubo 24 horas e o que eu vejo depois? Nada. Não se forma o tapete, nada. Por quê? Porque as bactérias, elas não foram capazes de crescer. Quer dizer, o que aconteceu com a bactéria foi que ela foi infectada, toda a bactéria foi infectada com fago lambda, né? E esses fagos escravizaram as bactérias e provocaram a lise. Então, e eventualmente uma bactéria que não tenha sido infectada, como o fago vai se multiplicar pelas bactérias, a quantidade de fagos cresce. De maneira que toda E. coli acaba infectada, não consegue crescer. Então, se você infecta a E. coli com um bacteriófago lambda, ele mata as bactérias. Você joga essa mistura de E. coli com fago lambda numa placa de Petri, incuba 24 horas, você não vai ver nada. As bactérias foram mortas, não conseguiram crescer. Tá certo? Agora, o que acontece se eu misturo fago lambda com uma cultura de E. coli, espalho na placa de Petri, mas agora eu vou colocar pouquinho fago lambda. Eu vou colocar uma quantidade de E. coli muito grande, de maneira que é daquelas quantidades que, se eu colocasse na placa de Petri, formavam um tapete homogêneo de bactérias sobre a placa de Petri. Então eu coloquei muitas bactérias na placa de Petri, tá bom? E coloquei poucos fagos lambdas. Digamos assim, eu fiz uma diluição da minha preparação de fago lambda de maneira que tivesse só 5
partículas de fago lambda, aproximadamente. Né? Você consegue fazer através de lições seriais isso. Digamos que você conseguiu um certo volume, né? 100 microlitros, 200 microlitros, de uma mistura com 5 fagos lambda, 5 partículas virais, 5 desses monstrinhos aqui. Né? E eu misturei com uma quantidade enorme de bactérias, aquelas quantidades que, quando eu espalho na placa de Petri, formam um tapete homogêneo. Então, antes de espalhar na placa de Petri, eu peguei a E. coli e não coloquei com muitas partículas de fago lambda, apenas aproximadamente, vou botar poucas partículas, né? Só para simplificar, porcaria, 5 fagos lambda. Então eu peguei uma preparação de lambda com pouquíssimas partículas de bacteriófago, misturei com uma quantidade muito grande de bactéria e espalhei. O que vai acontecer? Gente, o que vai acontecer é que o tapete homogêneo se forma. O tapete homogêneo se forma, afinal eu coloquei muitas bactérias aqui, né? Então, de fato, se forma novamente um tapete. Um tapete, né? Só que essas 5 partículas de fago lambda que havia na minha preparação, que eu misturei com E. coli imediatamente antes de espalhar, eles infectaram 5 bactérias. Coitadas de 5 bactérias sorteadas, são as verdadeiras azaradas, numa população de bilhões de bactérias, 5 foram infectadas por aquelas 5 partículas de fago lambda. Tá bom? O fago lambda infectou essa bactéria, escravizou essas 5 bactérias, essas bactérias produziram bilhões de fagos e explodiram. E o que acontece? Nesse tapete homogêneo surgem 5 espaços de baixíssimo crescimento, ou eu diria, sem crescimento. Aqui, sem crescimento visível, né? Sem crescimento visível. Quando você compara a região representada por verde aqui, é um tapete de E. coli. Quando você compara essa região laranja, essas bolinhas laranja, é uma região transparente, como se não tivesse nada, você não vê o crescimento. Como é que você explica isso? Isso aqui, pessoal, essas bolinhas laranjas, são os locais onde foram parar, quando eu espalhei na placa de Petri, onde foram parar aquelas 5 bactérias azaradas que foram infectadas pelos únicos 5 fagos que eu misturei na cultura de E. coli. Então eu misturei os 5 fagos, eles infectaram 5 urucas, e aí quando eu espalhei essa mistura toda, onde aquelas 5 bactérias infectadas se localizaram na placa, os fagos cresceram dentro delas, elas explodiram, eles infectaram as bactérias imediatamente do lado, essas bactérias explodiram, liberaram mais fagos que infectaram imediatamente as bactérias em volta. Então, essas bolinhas com um crescimento reduzidíssimo, um crescimento praticamente invisível de bactérias, principalmente quando você compara com essa região de crescimento denso, são regiões infectadas pelos fagos. Tá certo? Esses fagos, eles não têm um movimento livre porque o meio é sólido. Então eles só têm capacidade de infectar as bactérias que estão imediatamente próximas, estão em contato com as bactérias infectadas originalmente. Então isso aqui são regiões com fagos. Então aqui, se você pegar essa região aqui, você vai estar pegando bilhões de fagos, todos originados de um fago inicial, daqueles 5 fagos que havia na minha preparação inicial, que eu misturei com a cultura de bactérias. Isso aqui, pessoal, a gente chama de
Presta atenção que o termo é engraçado. Plaque. Plaque. Parece com placa de Petri, mas não é plaque. É como se fosse o correspondente do fago da colônia de bactéria, do clone de bactéria, né? Isso aqui a gente chama de plaque. Na verdade, essa plaque você pode até chamar de um clone de fagos, porque todos vêm de um fago original, daqueles 5 que havia inicialmente. Tá certo? Então, plaque é uma região onde há fago, uma região onde houve infecção dos fagos nas bactérias. Plaque é uma região, uma população de bactérias que foram completamente infectadas por fagos. Tá certo? Então, falar de uma população de bactérias é esquisito, as bactérias explodiram aí, né? Mas evidentemente houve, né? Porque é elas que possibilitaram o crescimento do fago. Então, plaque é uma população de fagos. São regiões de crescimento inibido da bactéria. Por que esse crescimento da bactéria foi inibido? Porque aquela região estava infectada com bacteriófagos. Tá certo? Ou seja, o surgimento de uma plaque, e isso que eu quero que vocês guardem. Quando eu escrever assim, surgiu uma plaque, numa placa de Petri, havia um tapete de células, mas surgiu uma plaque. O que aconteceu ali? Um fago foi capaz de infectar uma E. coli, se multiplicar e invadir as bactérias em volta. Então, o surgimento de uma plaque significa um fago com capacidade de infectar bactéria. Ou então, ao contrário, uma população de bactérias vulnerável à infecção pelo fago. Tudo bem? Então isso aqui é uma coisa muito importante que eu gostaria que vocês lembrassem. Isso é muito microbiologia, né? Eu não sei se vocês já fizeram disciplina microbiologia, mas de qualquer maneira isso aqui é importante para a gente conseguir avançar na discussão de enzima de restrição. Placa de Petri, colônia, bacteriófago, Escherichia coli, plaque, meio sólido, ok? Tudo isso é importante para a gente começar a falar sobre enzimas de restrição. E é o que a gente vai fazer agora. Bom, então, como é que os pesquisadores que descobriram as enzimas de restrição utilizavam esse sistema de fago e E. coli? Eles trabalharam com um fago. E a observação experimental foi a seguinte, né? Se eles pegavam E. coli, eu vou exemplificar aqui, a E. coli K, esse K aqui é a cepa, é uma raça, tipo de raça de Escherichia coli. A E. coli K mais lambda, o resultado era infecção, inibição de crescimento. Pronto. Então, se eles pegavam a E. coli, misturavam com o fago lambda, jogavam essa mistura numa placa de Petri, muito fago lambda, o crescimento é 0. Então, não havia formação do tapete de bactérias, porque misturaram muito fago lambda com a E. coli, cepa K,
o fago lambda infectou todas as células de E. coli K e nenhuma conseguiu crescer de um ponto de vista significativo. Então, colocou na placa de Petri, não tem nenhum tipo de crescimento, tá certo? Ou então, vamos pensar na estratégia mais tradicional, né? Se a gente pegasse aqui, em vez de colocar muito lambda, os pesquisadores colocassem 10 partículas de fago, o que aconteceria? Aconteceria o crescimento, a formação do tapete. Isso aqui então vai ser a nossa... o tapete com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 plaques. Então havia 10 partículas, através de diluição, 10 partículas de fago, misturei com uma população muito grande de E. coli K. Essa população cresceu, mas as 10 partículas de fago formaram as plaques, regiões de crescimento inibido de E. coli por causa da multiplicação das partículas virais. Então, esse tipo de experimento é o experimento mais comum, né? Você trabalhar com uma quantidade limitada, uma quantidade pequena de fagos que vão infectar as bactérias. Então, esse tipo de observação aqui mostra que a E. coli K ela é sensível ao fago lambda, ou vulnerável, né? Então, as 10 partículas de fago lambda, se eu usei 10, formaram-se 10 plaques. Então, isso caracteriza uma cepa de E. coli vulnerável ao fago lambda. Então, a cepa K de E. coli era vulnerável ao fago lambda. Não tinha nenhuma proteção. Você jogava uma partícula de fago lambda lá, ele infectava a E. coli, se multiplicava, isso fazia a E. coli explodir, infectava outras E. coli. Agora, esses pesquisadores descobriram uma cepa de E. coli, ou trabalharam com uma cepa de E. coli. Deixa eu escrever aqui. A E. coli cepa R. Se eles pegavam a E. coli cepa R mais lambda, de novo, 10 partículas de lambda, misturavam, mesmo jeito que no outro experimento, cresciam numa placa de Petri 24 horas e viam o resultado era tapete homogêneo ou então ausência de plaques. Tá aqui. Então, essa cepa E. coli R, quando você misturava com uma quantidade pequena de partículas, fago lambda, espalhava na placa de Petri, você não identificava nenhuma plaque. Era um tapete homogêneo de E. coli. Isso aqui mostra que a cepa E. coli, cepa R, ela é resistente ao fago, imune ao fago lambda.
né? Em oposição à cepa K, que era vulnerável. Então, você infecta com 10 partículas de fago, surgem 10 plaques. Isso significa vulnerabilidade total da cepa K ao fago lambda. Quando você usa 10 partículas de lambda para infectar E. coli cepa R, você não vê nenhuma plaque. Isso significa E. coli cepa R resistente. Existia alguma coisa na E. coli cepa R que tornava a E. coli imune à multiplicação dos fagos lambda. Então, na cepa R de E. coli, o fago lambda não conseguia se multiplicar. A cepa R era resistente ao fago. A E. coli cepa K era vulnerável ao fago lambda. Então, esse sistema ou essa observação experimental levou os pesquisadores a procurarem o que existia na E. coli cepa R que a tornava resistente aos fagos lambda. O que será que existe? O que impede que o DNA do fago lambda, que o fago lambda escravize as células de E. coli cepa R? E pessoal, eles descobriram que o que impedia as cepas R de E. coli de serem escravizadas pelo fago lambda era a existência de uma enzima na cepa R de E. coli e que não existia na cepa K de E. coli, uma enzima capaz de degradar o DNA do fago lambda. Cepa R produzia uma enzima que degrada o DNA do fago lambda. Uma enzima, então a cepa R continha um gene ausente na cepa K. Esse gene da cepa R codificava uma proteína que era uma enzima que tinha a capacidade de quebrar, degradar o DNA do fago lambda. Essa degradação foi descoberto que era um corte no DNA. Então, a enzima pegava, vou escrever aqui, DNA do lambda. Vou representar assim. Essa enzima aqui, ela promovia a catálise dessa reação. Então, DNA lambda íntegro, DNA do fago lambda degradado. Clivado. Então, aqui a gente pode colocar DNA íntegro, DNA clivado, quebrado, né? Então, o que tornava a cepa R de E. coli resistente à infecção pelo bacteriófago lambda? É que quando o bacteriófago lambda chegava, pousava na E. coli, cepa R, e injetava o DNA no interior da E. coli, essas enzimas que a E. coli cepa R produzia chegavam encontravam o DNA do fago lambda e clivavam. Então, o DNA do fago lambda injetado no interior da E. coli, ele era inativado. Então, vamos até colocar aqui, ó. Inativação o DNA do fago lambda clivado perde a capacidade de promover a síntese das proteínas do fago lambda.
Então o DNA do fago lambda, depois que ele foi quebrado por essa enzima da cepa R de E. coli, ele perdia a capacidade de fazer com que os ribossomos, perdia a capacidade de promover a síntese de RNA mensageiro, e a ausência do mRNA mensageiro fazia com que os ribossomos de E. coli continuassem na vidinha simples deles. Então, o DNA clivado do lambda perdia a funcionalidade. E isso tornava a cepa R de E. coli resistente aos fagos lambda. Ou seja, ela produzia uma enzima que ia lá e degradava o DNA do fago lambda depois que o DNA entrava na célula. Tá certo? Essa enzima não existia na cepa K, e era por isso que a cepa K era sensível, vulnerável ao fago lambda. E a cepa R, que produzia essa enzima, era resistente. O nome dessa enzima é a EcoR1, uma enzima de restrição. Esse nome EcoR1, o nome dessa enzima de restrição, vem do fato de ter sido a primeira enzima de restrição descoberta na cepa R da Escherichia coli. Então, o nome das enzimas de restrição, hoje são conhecidas centenas de enzimas de restrição diferentes. O nome das enzimas é dado assim: a ordem da descoberta, essa foi a primeira, na cepa R do organismo Escherichia coli. EcoR1 é uma enzima que restringe o crescimento do fago. Uma enzima, as enzimas de restrição, elas restringem o crescimento de bacteriófagos. Elas tornam as cepas, as bactérias que as produzem, tornam essas bactérias resistentes aos fagos. São enzimas que degradam o DNA exógeno, tá certo? Nesse caso, o DNA do fago. Agora, então, a enzima de restrição, ela foi descoberta analisando a resistência que algumas cepas de bactéria apresentavam com relação à infecção de bacteriófagos. Tá? Então, enzimas de restrição são enzimas que quebram DNA. Agora, especificamente, eu vou mostrar para vocês qual é a reação, porque é muito interessante, na verdade, isso é a alma da enzima de restrição, né? Ou pelo menos o aspecto fundamental para a utilização da enzima de restrição na tecnologia do DNA recombinante. Eu vou mostrar para vocês o que a EcoR1 faz com o DNA do fago lambda. Presta atenção. Eu vou escrever aqui o DNA do fago lambda, 5 linhas, 3 linhas, e vou explicitar aqui uma sequência. G, A, T, T, C, segue, 3 linhas, e aqui o complementar. C, vamos mudar de cor aqui só para... Três linhas, C, T, T, A, G, 5 linhas. Está aqui, estou representando aqui um pedacinho do DNA do fago lambda. Está aí, DNA do fago lambda. O que a enzima de restrição EcoR1 faz? Ela transforma essa molécula de DNA em 5 linhas, G, 3 linhas,
3 linhas, C, T, T, A, mais e aqui esqueci, 5 linhas. A, T, T, C, 3 linhas. Cinco linhas, G, 3 linhas. Então, o que a ECO R1, o que é essa enzima de restrição produzida pela cepa R da Escherichia coli faz com o DNA do lambda? Ela pega o DNA do lambda nessa sequência GAATTC e introduz um corte entre o G e o A nessa fita laranja e entre o G e o A na fita verde. Ou seja, ela promoveu uma quebra da ligação fosfodiéster que existia entre o G e o A nessa fita e entre o G e o A dessa fita. E o que aconteceu? A fita agora, ela foi partida em duas, né? E interessante que essa região atacada pela ECO R1, ela ficou com 4 bases, uma extremidade, 5 linhas, disparada. Aqui, isso aqui é fita simples, né? A fita dupla terminou nesse par GC. Ficou uma pontinha, um fim. Essa parte terminal aqui do fragmento ficou dispareado. E produziu a outra parte, a mesma coisa. Aqui está dispareado. A fita dupla termina nesse par GC. Isso aqui está dispareado. Essa parte aqui, AATT, justamente pareava a ATT do DNA íntegro do fago lambda. Então, o DNA do fago lambda foi clivado numa região específica que apresentava a sequência GAATTC. Pessoal, GAATTC é o substrato da enzima de restrição ECO-R1. Então, a enzima de restrição ECO-R1, ela degrada o DNA, ela quebra o DNA, mas quebra de um modo específico. Ela quebra em regiões internas do DNA e apenas nas regiões que apresentam a sequência GAATTC. Esse aqui é o substrato da enzima de restrição ECO-R1. Ela é uma nuclease. E como ela, porque ela quebra o DNA. E como ela quebra dentro do DNA, ou pelo menos ela tem essa capacidade de quebrar essa sequência GAATTC no meio da molécula de DNA, por causa disso a gente chama ela de endonuclease. Na verdade, esse termo endonuclease é mais para a gente se diferenciar. Deixa eu escrever aqui. A ECO-R1 ECO-R1, uma endonuclease de restrição. Uma enzima de restrição, muitas vezes chamada como
de endonuclease. Então essa sequência GAATTC, ela não precisa estar na extremidade. Algumas nucleases, elas degradam o DNA a partir das extremidades. Essas são chamadas exonucleases. A EcoR1 não é uma enzima assim. Ela é muito mais interessante que isso. Primeiro, que ela é específica. Ela degrada o DNA dentro, não precisa estar nas extremidades, ela vai lá dentro, por isso a gente chama de endonuclease, mas o mais importante, é uma enzima, uma nuclease específica. Ela só cliva em regiões que apresentam GAATTC. Tá certo? E como é que ela cliva? Ela cliva aqui entre esse GA e entre esse GA na fitoposta, de maneira que deixa um terminal com 4 resíduos de nucleotídeos despareados. Tá certo? Então é isso que a EcoR1 faz. O DNA do fago lambda entrava na cepa de E. coli, na E. coli cepa R. No DNA do fago lambda há várias regiões com essa sequência GAATTC, e essas regiões eram reconhecidas pela EcoR1 e eram clivadas. O DNA do fago lambda era picotado, perdia a capacidade de induzir a E. coli cepa R a sintetizar as bactérias do fago. A E. coli cepa R se tornava resistente ao fago lambda. Então, a enzima de restrição EcoR1 clivava e cliva especificamente o DNA. Ela cliva em regiões de sequência GAATTC. Tá bom? Então era por isso que a cepa R era resistente ao fago lambda, porque ela clivava, tinha uma enzima que degradava o DNA do fago lambda, a enzima EcoR1. Tá bom? Eu só queria, para terminar agora, chamar a atenção de vocês para uma característica dessa sequência de reconhecimento da EcoR1. Observe o seguinte, eu vou ler essa fita laranja, partindo da 5' indo para 3'. GAATTC. Agora eu vou ler a fita verde, partindo da 5' indo para 3'. GAATTC. É a mesma coisa. 5' para 3' da laranja. GAATTC. 5' para 3' da verde. GAATTC. Toda vez que uma sequência apresenta essa propriedade de ter a mesma sequência de bases, obedecendo sempre o sentido 5' para 3', toda vez que uma sequência apresenta essa característica, a gente diz que ela é um... Isso aqui... Ops. Isso aqui é um palíndromo. Muitas vezes a gente tem um termo estranho, uma sequência com simetria rotacional. E às vezes até a gente usa também o termo dupla. Simetria rotacional dupla. GAATTC. Se você pega esse fragmento e gira, dá uma volta de 180 graus, de maneira que a fita verde agora está em cima. Imagine que eu pego isso aqui e gire 180 graus. O que vai acontecer? Vai ficar a mesma coisa. GAATTC. Então, o palíndromo, ele é a mesma, é uma estrutura simétrica, tá certo? Você sempre lendo da extremidade 5' para 3'. GAATTC é igual. GAATTC. Isso aqui é um palíndromo, é característica das enzimas de restrição, pelo menos das enzimas de restrição mais importantes e mais comuns, reconhecerem como sítio de clivagem um palíndromo. Tá certo? Então, palíndromos são pontos que são sequências, regiões que têm na sequência uma simetria rotacional dupla. E são regiões reconhecidas
pelas enzimas de restrição. Isso é uma característica interessante das enzimas de restrição, das mais importantes. Os pontos de clivagem são regiões palindrômicas, são palíndromos, são regiões com simetria rotacional dupla, ok? Então eu acho que isso aqui é o primeiro ponto que a gente deve abordar para continuar falando de tecnologia do DNA recombinante, para começar, para a gente continuar se referindo a tantas técnicas que existem de manipulação in vitro do DNA. A enzima de restrição, essa capacidade de clivagem específica, essa capacidade de formar essas pontinhas com fita simples, né? Isso a gente chama de extremidades colantes. Essas partes aqui de fita simples, muitas vezes a gente chama de extremidades colantes. A gente diz que a EcoR1 cliva o DNA e produz extremidades colantes. Então são vários aspectos que a gente ainda vai discutir e no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre esse sistema de restrição, essa resistência que a cepa EcoR1 apresentava à infecção do fago lambda. E a gente vai continuar especificamente tentando responder a seguinte pergunta. Vem cá, se a E. coli cepa R produz uma enzima que degrada o DNA quando encontra essa sequência GAA-TTC, como é que a EcoR1, essa enzima de restrição, EcoR1, degrada só o DNA do fago lambda? Por que essa enzima de restrição, essa endonuclease, não degrada o DNA da própria cepa E. coli cepa R, da própria E. coli cepa R? Como é que a E. coli se protege da sua própria enzima de restrição? Como é que o DNA da E. coli cepa R é imune ou é resistente à enzima de restrição EcoR1? Ok? Isso é meio como ter uma arma em casa. A E. coli cepa R produziu uma enzima com capacidade de degradar o DNA ótimo. Se você pensa que essa enzima com capacidade de degradar o DNA vai degradar o DNA exógeno, o DNA do fago, o DNA de um invasor, de um atacante, maravilha. Mas como a Escherichia coli cepa R protege o seu próprio DNA, que evidentemente um DNA de 5 milhões de pares de base tem milhares, centenas de milhares dessa sequência. Então o GAA-TTC está presente no fago lambda, mas também está presente no DNA da própria E. coli cepa R. Por que a EcoR1 não vai lá e degrada o DNA da própria E. coli cepa R? Isso a gente vai ver na aula que vem.